Perceba que enquanto aqui nós estávamos debatendo sobre se seria aberto ou não o Rio Amazonas para ser explorado comercialmente, do outro lado do mundo também já havia essa política, essa luta para ser abertos os rios que poderiam dar essa possibilidade de exploração da navegação fluvial. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Antes de iniciarmos a discorrer sobre o tema que será abordado neste material, convido você que ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa página, acione o sininho e nos ajude a divulgar esse trabalho. A sua participação será de suma importância para a manutenção e o crescimento deste projeto. Tudo bem? Neste vídeo nós iremos estar falando um pouco de história. Vamos voltar um pouco no tempo. Vamos entender como se iniciou o processo de abertura do Rio Amazonas para ser explorado comercialmente. Então, como tudo isso começou, nós iremos ter algumas informações, creio que será de suma importância para todos nós que atuamos e trabalhamos nesta área, principalmente devido a todas as mudanças que houve e as mudanças que estão por vir. Então, diante dessas informações, a gente pode ter uma clareza sobre a nossa responsabilidade como atuante sobre a água desse rio, né? Quais são nossos cuidados social e ambiental diante da nossa responsabilidade como membro da comunidade marítima e como profissional da Marinha Mercante. Beleza? Então, após debates legislativos pela Lei Geral de número 3749, de 7 de dezembro de 1866, o Império Brasileiro finalmente abriu a navegação internacional ao Rio Amazonas até Tabatinga, baixo coxo do Rio Negro, Rio Tapajós, Tocantins, Madeira, além do São Francisco. Ato complementado pelo regulamento de 31 de julho de 1867, estabelecendo a alfândega de Manaus, instalada 27 de março de 1869, e pelo aviso de 14 de janeiro de 1868, criando as de Borba, São Paulo de Olivença, um ano depois. É muito importante a gente possuir essas informações, porque enquanto aqui no Brasil estava essa luta para que o Rio Amazonas fosse aberto, as suas portas fossem abertas para ser explorado comercialmente, do outro lado do mundo, na Europa, também estavam os debates para que sobre as mesmas tratativas. Os países estavam também em negociação, em debate sobre os rios das suas regiões que poderiam ser abertos para que eles fossem explorados comercialmente. Então, até esse momento, o único rio que nós tínhamos já aberto para a exploração comercial foi o rio Reno, que é o rio mais importante da Europa, nasce nos Alpes suíços, marcando as fronteiras da Alemanha com a Suíça e com a França, desembocando no litoral holandês, no Mar do Norte. E nós tínhamos o rio Escalda, rio do Norte, rio que fica no Mar do Norte, nasce no norte da França, passando pela Bélgica, tomando a direção oeste para os Países Baixos, desaguando no delta do Reno. Então perceba que enquanto aqui nós estávamos debatendo sobre se seria aberto ou não o Rio Amazonas para ser explorado comercialmente, do outro lado do mundo também já havia essa política, essa luta para ser abertos os rios que poderiam dar essa possibilidade de exploração da navegação fluvial. Então, após muitos debates, iniciado no ano de 1840, após 26 anos, em 1866, o Império Brasileiro corresponde ao chamado, e ali vai a prova a abertura do Rio Amazonas para ser explorado comercialmente. Então, desde essa época, o Rio Amazonas já era aberto, já era olhado de uma forma mundialmente, pela riqueza que ele sempre possuiu e que ainda possui. Então, enquanto esse debate era acirrado lá fora, esses olhares estavam voltados não só por aqueles que estavam aqui no Brasil tentando fazer com que o Rio Amazonas fosse aberto para a navegação, para ser explorado comercialmente. Todo esse trabalho que foram feitos em outros países, em outros locais relacionados à navegação fluvial, de alguma forma o olhar estava voltado justamente para que politicamente o Rio Amazonas fosse aberto
e todos tivessem a oportunidade de adentrar suas águas também, ter a oportunidade de explorá-lo. Então, a 7 de setembro de 1867 foi lavrado o auto da abertura do Rio Amazonas à navegação comercial pelas nações amigas do Brasil, realizado pelo presidente e comandante de armas da província do Pará, vice-almirante Joaquim Raimundo de la Mare, também comandante do 3º Distrito Naval. Neste mesmo momento, comemorou-se o aniversário desta abertura com uma parada naval, da qual participaram a corveta a vapor, tendo a bordo aquela autoridade, e a corveta hélice Niterói, sob o comando do capitão de mar e guerra Pedro Antônio Luiz Ferreira. Os navios Belém, Inca e Soure da Companhia de Navegação e Comércio do Amazonas, respectivamente dirigidos pelos comandantes José Lopes de Sá, Manuel Pereira de Figueiredo e Talismã de Figueiredo e Vasconcelos, sob as ordens do capitão de mar e guerra reformado Antônio José Pereira Leal, o navio Dorico Mendes da Companhia Costeira do Maranhão e os navios Jerupense e Pará da província do Pará. Tomou parte o ato Bezerra nas águas do Amazonas e o Tocantins, o governador do bispado Sebastião Borges de Castilho, há praticamente 150 anos atrás. Então perceba que, mediante todas essas informações que estamos trazendo aqui para você, como tudo se iniciou, como foi todo esse processo até chegarmos ao momento de expansão que hoje nós temos no Rio Amazonas. Então aqui nós chamamos o Corredor Norte, onde hoje está sendo explorado o transporte dos grãos, há um olhar muito positivo em relação a tudo isso. Nós temos um olhar hoje, diante dessa realidade, muito encorajadora, que irá nos dar a possibilidade de um crescimento, mas o importante é que nós temos a maturidade de como iremos ter, como nós iremos alcançar esse crescimento, sobre a responsabilidade que nós temos social e ambiental diante da água desses rios. Então, após praticamente 101 anos antes, já havia acontecido a criação de uma engenhoca, de uma máquina do outro lado do país, do outro lado do mundo, vem dizendo, onde traria uma revolução dentro dos negócios, tanto em terra, dentro das indústrias, quanto na navegação fluvial costeira. Então um senhor, teve a brilhante ideia de criar uma engenhoca, uma máquina a vapor. Então essa criação trazia de alguma forma no continente europeu um olhar não muito aceitável pelo momento e pela cultura que era desenvolvido esse trabalho da época, mas mal sabiam da importância dessa criação, da importância para o comércio, a criação dessa máquina. Então, a Revolução Industrial foi iniciada de maneira pioneira na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. E abriu-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que ela foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Newcomen e aperfeiçoada por James White em 1765. Então, veja que estes dois senhores tiveram uma parcela fundamental para que hoje a navegação fluvial e assim a navegação costeira fosse a potência que elas são mundialmente. Tudo se iniciou lá atrás, teve um processo até chegar aos nossos dias. E nós temos como informação o primeiro navio a vapor construído foi pelo senhor Robert Fulton em 14 de novembro de 1766. Então foi o primeiro barco construído para utilizar uma máquina a vapor, por esse senhor chamado Robert Fulton. Então nós, diante de todas essas informações que estamos trazendo aqui hoje, você que é um comandante, você que é um tripulante de um navio mercante, um navio fluvial, sabemos o tamanho da nossa responsabilidade para a manutenção, a conservação das águas do Rio Amazonas e todos os rios onde são atuantes a navegação fluvial ou a navegação de pequeno porte também, embarcações menores. Então a responsabilidade que nós possuímos, o cuidado que nós temos de ter, a consciência que nós precisamos desenvolver sobre a nossa responsabilidade. Há muito a ser feito, há muito a crescer, há muito a ser desenvolvido, mas é importante sabermos como tudo isso será feito, de que forma será feito. E cabe a nós, profissionais do mar, profissionais dos rios, termos essa consciência, dar nossa contribuição diante desse trabalho. Então o Rio Amazonas recebe dia por dia uma imensidão de navios subindo e baixando, navio mercante, navio fluviais, e nós precisamos
é ter essa consciência social e ambiental para que a gente possa conservar e manter as águas dos nossos rios em estados aceitáveis. Beleza? Então fica aqui as nossas informações trazidas em relação a como tudo isso se iniciou, como foi todo o processo até chegar o momento que hoje estamos vivendo. Ficam todos na paz e até o nosso próximo vídeo. Beleza?